Boa noite, gente! Estamos aqui iniciando nosso vídeo ao vivo, nossa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Você é muito bem-vindo para mais um culto de quarta-feira, um culto de oração aqui para nós adventistas do sétimo dia. Outras denominações religiosas também têm seus cultos de oração, talvez na quarta ou outro dia, mas nós estamos aqui para fazermos o nosso culto de quarta-feira. Deixe os seus pedidos de oração aí escritos ao final do culto aqui. Nós vamos ler os pedidos e orar por você também, tá bom? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse momento, e vou esperar que mais algumas pessoas entrarem para a gente começar aqui o culto. Eu vi que a Suzana chegou por aqui, a Cris, a Karina, o Edivaldo também está aqui, a Teodora. Sejam muito bem-vindos aqui para esse culto de quarta-feira. Nós vamos ter aqui mais pessoas chegando, então eu estou aguardando só um pouquinho a gente ter um número aqui X de pessoas para a gente poder iniciar aqui com a palavra de Deus, com uma oração, e depois nós vamos para a meditação. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui assistindo. Hoje, o que eu quero fazer com vocês? Eu já vou anunciando. Hoje a gente vai meditar na Bíblia. A gente vai ter um texto de meditação que vai ser o texto de Mateus capítulo 4. A gente vai falar sobre a tentação de Jesus, né? As tentações que Jesus sofreu ali tem a ver com a palavra de Deus, porque minha intenção é falar sobre a palavra de Deus. Tá bom? Mas eu quero só depois dar uma nota explicativa sobre dois textos da Bíblia antes desse, porque situações apareceram aí ao longo dessas últimas semanas e eu queria só esclarecer alguns textos porque causaram um certo, não vou dizer espanto para alguns, mas um certo nível de ansiedade para alguns ao quererem compreender e entender os tempos em que a gente está vivendo. Tá bom? Vocês são bem-vindos aqui. A Marilda chegou por aqui, a Stephanie, o Rogério, a Maria do Carmo. Sejam bem-vindos aí, viu? Eu vou olhar depois com calma aqui. E se você tiver um pedido de oração, como hoje é quarta-feira, a gente vai tentar de alguma maneira. O Rogério também está aqui, eu falei, né, Rogério? Seja muito bem-vindo. Eu vou ler aqui os pedidos, eu vi que você já fez um pedido, mas eu vou ler ao final aqui, tentar ler, né? Mas então, já que você já fez o seu pedido, o Rogério está pedindo aqui oração pela família, amigos e pela nossa querida igreja do Kennedy ali. Que Deus nos abençoe como igreja a passarmos por esse momento aqui. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós temos 24 pessoas assistindo. Eu só vou esperar chegar aqui o número de 30 e aí a gente começa aqui o estudo da Bíblia, tá bom? A Bianca, Bia, tudo bem, Bia? Israel tá bem, as crianças. A Bia e o Israel são amigos do coração, gente muito querida, gente muito boa mesmo, né? A Cristina, a Vanessa, a Sheila, a Celinha, a Maria Aparecida do Espírito Santo, a Regina Melo, a Vilma Reis. Que legal, viu? Nós vamos aqui começar daqui a pouquinho, tá? E eu vou lendo aqui já os pedidos e vou orar pelos pedidos ao final, porque se eu for esperar para ler mesmo, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa dinâmica, vai ter muita gente comentado muita coisa. Então, o Rogério fez o pedido ali pela família, pelos amigos e pela igreja, né? A Stephanie está pedindo aqui orar pelo esposo da minha chefe, o nome dele é Gian, está com câncer no encéfalo, desculpa. Tá bom. A Regina está pedindo oração aqui, Regina Melo. Ore pela Cíntia, vou orar pela Cíntia, viu? E a Celinha está pedindo oração pela saúde da mamãe. Vamos orar aqui, tá bom? A querida irmã Gladys aqui, a gente vai orar por ela. Tá bom? Então, já chegamos a 31 pessoas
Eu vou aqui para os textos nesta noite, mas eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Do jeito que você está aí assistindo mesmo, eu quero que você incline sua cabeça e num sinal de reverência a Deus, de respeito a Deus, nós vamos orar neste momento, tá bom? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu estou aqui com uma igreja virtual que me acompanha, são irmãos queridos do meu coração, irmãos da Igreja Central de Osasco, da amada Igreja do Kennedy, irmãos espalhados aqui por São Paulo. Nós temos aqui irmãos de Santo André, queridos de Santo André, queridos do Brooklyn. Nós temos pessoas aqui espalhadas aqui e que me acompanham nesse momento. Para mim é uma felicidade recebê-los aqui nessa sala virtual. Que eles sejam realmente abençoados pela mensagem desta noite e que durante todo este período que a gente vive, que não dá para ignorar, nós estamos cansados de ouvir a respeito desse vírus, nós estamos cansados de ficar no confinamento, de estarmos isolados socialmente, sem termos os cultos presenciais, sem termos o nosso local de trabalho para o qual nós íamos todas as manhãs, sem a escola para as crianças, para os filhos. Mas nós agradecemos ao Senhor porque estamos com saúde, porque estamos sendo cuidados por Ti, percebemos a Tua mão em meio a essa situação difícil. Nós estamos cansados, mas não desanimados. Nós queremos logo que as coisas voltem ao normal, entre aspas, normal aqui, porque sabemos que a vida não será realmente igual antes deste período aqui. Muita coisa vai mudar e que seja para melhor, que nós mudemos para melhor e que nós possamos enxergar as coisas que acontecem como sinais, como indícios de que em breve Jesus voltará e que possamos estar preparados. Que nenhum de nós tenha medo, que nenhum de nós tenha angústia, e se porventura bater a ansiedade, que não seja ela patológica, mas que seja a ansiedade, um desejo por ver Jesus voltar. Cuida de cada amigo, de cada amiga que me acompanha aqui nesta noite, neste culto, e que ao abrirmos os textos da Bíblia, a palavra de Deus, a Tua palavra possa nos abençoar, possa nos ajudar a viver melhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, queridos, nós vamos aqui para o nosso momento de estudo. Eu vou só encostar aqui a janela porque eu moro bem perto do hospital. Você deve estar ouvindo o barulho da ambulância aqui. Eles continuam trabalhando. Eu acabei me esquecendo, mas a gente precisa orar pelos profissionais de saúde. A gente fala do grupo de risco, né, que é o 60 mais, o idoso e a quem tem alguma doença crônica, quem tem alguma doença pré-existente ali, mas a gente se esquece de falar que também os profissionais de saúde, eles estão aí nesse grupo de risco, porque eles estão ali o tempo todo no hospital, principalmente quem trabalha no hospital, nos hospitais, sofre muito porque não é só o coronavírus que está por lá, né? Tem outros vírus circulando, e se tem um lugar assim realmente agradável para um vírus, para uma bactéria, para uma doença, é o hospital, né? Eles gostam desse local, porque todo mundo vai para lá, os doentes vão para lá e aí os médicos têm contato com tudo isso, os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, todos eles têm contato com todo tipo de vírus, então a gente precisa orar realmente por esses queridos, né? Então, amados, Leonor está pedindo aqui que oremos pela reabertura da igreja, a casa do Senhor. Vamos orar, né? Vamos orar porque nós estamos debaixo de um decreto governamental, a gente precisa respeitar e nós entendemos também da questão preocupante, o vírus existe e a gente está cumprindo com o nosso papel de cidadãos e procurando fazer aí o melhor para nossa família, por nós e por todos também, tá bom? Mas vamos orar aí para que tudo se normalize aí e que a gente consiga, quando eu falo normalizar, deixa eu aproveitar para falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que nunca mais seremos os mesmos
depois disso que nós estamos passando. E a minha oração é para que a gente mude para melhor, que a gente saia dessa situação melhores do que quando entramos nela. Essa tem sido a minha prece. Mas, queridos, nós vamos aqui para a Bíblia. Ao final eu vou orar pelos pedidos de oração que você está colocando aqui. Eu li alguns, talvez eu não vou conseguir ler todos, mas eu vou com muito carinho depois olhar para essa live aqui, para essa transmissão ao vivo, vou lá ver os comentários um por um e vou orar pelos seus pedidos. Minha oração não é melhor do que a sua. Eu não tenho uma linha direta com Deus, sou tão pecador quanto você. O problema não quero me colocar como uma autoridade espiritual diante de Deus e que o seu pedido precisa passar por mim, não é nada disso. Eu simplesmente desejo orar por você, então se você quiser colocar o seu pedido aí, nada que vá te expor muito, que não confidencie nada nas redes sociais, mas se você quiser colocar algum pedido aí que você tenha, ou quiser me mandar uma mensagem depois, eu estou aberto para que a gente possa ter esse contato aqui. Tá bom? Antes do texto bíblico de hoje, que é Mateus capítulo 4, eu quero dar duas explicações bem breves aqui, tá? De textos que circularam e que eu preciso explicar assim, de maneira rápida, objetiva, ao ponto. Eu vou ser bem assertivo, mas eu preciso te explicar porque a compreensão com a qual isso foi divulgado está errado, né? É uma compreensão equivocada do próprio texto. Eu quero ler aqui com vocês Isaías, capítulo 26, versículos 20 e 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 26, 20 e 21, são os versículos que a gente vai ler aqui, tá bom? Quiser acompanhar, eu vou ler aqui para você. Não é o texto para a reflexão ainda nesta noite, é um texto que eu preciso dar essa nota explicativa porque ele acabou gerando com uma compreensão equivocada por parte de muitos. Mas o texto diz assim, Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Está escrito: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Bem, gente, olha, a Bíblia é um livro incrível, mas assim, quando a gente associa a Bíblia com algum evento que foge do comum, né, a algum momento de crise, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está lendo na Bíblia e o que a gente está trazendo para nós hoje. Momentos de crise são terrenos férteis para oportunistas, né? Tanto, eu estou dizendo de vários, eu vou dizer aqui, oportunistas na área política. Você vê uma briga política que está acontecendo no nosso país. O Covid-19 não é só um problema de saúde pública, não é só uma pandemia, é uma oportunidade para oportunistas de plantão. A gente vê, eu não vou discutir política aqui, não é minha intenção, eu fujo dessas coisas, mas observe, você não é bobo, é uma oportunidade política, né? É uma oportunidade também para a área da ciência. Tem um que concorda, o outro que discorda, o outro que pensa assim, e o outro que diz que é só uma gripezinha, e o outro que diz que é a pior coisa do mundo. Então, cuidado. Oportunistas na área da política, oportunistas na área da medicina. E no mundo religioso não é diferente. Eu vou te dizer que o mundo religioso é até um terreno mais fértil para essas coisas. E aí a pessoa lê esses dois versículos aqui e ela fala, pronto, é o coronavírus. E Deus está dizendo para eu entrar dentro de casa. Ainda bota lá, hashtag fica em casa. Gente, eu vou te dizer, esse texto não tem nada a ver com coronavírus. Nada a ver. E a hashtag fica em casa não pode ser embasada nesse texto.
Ah, pastor, mas é que está falando das pragas e da ira de Deus. E a pergunta que eu te faço é: o coronavírus é a ira de Deus sendo derramada? Essa é a pergunta. A resposta: não. Aqui, então, do que o texto está dizendo? Bem, o texto está falando, se você pegar aqui, ler Isaías, ler o contexto de Isaías, você vai descobrir que o contexto está falando a respeito de outra coisa. O respeito está falando do juízo de Deus sobre realmente os povos que oprimiam a Israel naquele tempo. Então, aqui o que a gente tem? Em teologia, a gente chama isso aqui de sensus plenior, que é o que é o sensus plenior? É um senso mais amplo do texto, que não tem a ver só com uma aplicação local e imediata daquilo. Esse texto realmente tem uma aplicação local e imediata, mas ele tem um cumprimento profético. Ele tem um cumprimento futuro. Então, quando a pessoa diz assim, esse texto tem a ver com os nossos dias, é verdade. Só que não tem a ver com o coronavírus em si. Jesus disse que haveria epidemias no tempo do fim. Aí alguém vai dizer assim, pastor, e a gente está no tempo do fim, então está de acordo. É verdade. Mas você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que as epidemias que Jesus falou lá em Mateus, Lucas capítulo 21, verso 11, precisamente o texto que aparece, é esse texto, Lucas 21, 11, não tem a ver com a ira de Deus. A ira de Deus tem a ver com o derramar das 7 últimas taças, os 7 últimos flagelos, ou 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Ali sim, a ira de Deus. E esse texto aqui, profeticamente, tem a ver com isso. Quando diz que a ira de Deus vai castigar a iniquidade dos moradores da terra, não é o coronavírus. Porque o coronavírus não é. Se você ler a descrição lá os 7 últimos flagelos, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui tem a ver com uma aplicação local e imediata lá para Israel, mas tem a ver com realmente o futuro, as 7 últimas pragas. Não tem a ver com coronavírus. Então, é bom a gente tomar cuidado, porque o texto parece ser muito atual, né? Porque fala assim, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Veja, parece até que, poxa, fique em casa. Mas não é isso. Não é. Esse texto aqui tem a ver, a aplicação dele é depois do fechamento da porta da graça. Quando as 7 últimas pragas caírem sobre a terra. Quando Deus derramar a ira, porque por enquanto isso daqui o Covid-19 é um sinal da volta de Jesus? Sim, é uma epidemia dentro de várias outras epidemias que aconteceram. E antes que você pense assim, poxa, mas é a primeira pandemia. Não é a primeira pandemia que o mundo vive. O mundo já viveu outras pandemias. É claro, essa daqui tem um viés diferente, ela tem um desdobramento diferente, melhor dizendo. Ela foi mais rápida, o vírus, o contágio é mais fácil, tem tudo isso. Claro, eu reconheço tudo isso, mas assim, é uma epidemia entre várias epidemias que contemplam ali a fala de Jesus. E é um sinal entre outros sinais que contemplam os sinais da volta de Jesus. Então esse era o primeiro texto que eu precisava falar com você. Muita gente falou assim, não, está aqui, está profetizado, Deus está dizendo para ficar em casa mesmo, aqui está o cumprimento do Covid-19. Irmãos, não tem nada a ver esse texto aqui com o Covid-19. Esse texto aqui, a aplicação dele, essa profecia está se referindo aqui com o derramamento das 7 últimas pragas do Apocalipse, e o Covid-19 definitivamente não faz parte das 7 últimas pragas. Outro texto que eu quero abrir com você, antes da gente meditar mesmo no texto que a gente escolheu, que é Mateus capítulo 4, eu quero ler Mateus 24 com você, a partir do verso 15. Mateus 24, versículo 15. Vamos lá? Mateus 24, 15. Se você encontrou aí, digite achei. Mateus 24, a partir do versículo 15. Posso ler então? Vamos lá?
Mateus 24, a partir do verso 15, diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, esse texto aqui é uma fala de Jesus, é um texto que Jesus, novamente repito, a questão do sensus plenior, tem um cumprimento local, imediato, e tem um cumprimento futuro. Qual foi o cumprimento local e imediato? Anos 70, destruição de Jerusalém. Jesus está falando aqui, olha, quando vocês virem a cidade cercada, o abominável da desolação, de que falou o profeta, né? E você tem aqui textos sinóticos aqui, evangelhos sinóticos, Marcos registra isso, Lucas registra isso aqui. Quer ver? Vamos lá, Lucas 21, 20. Ó, Lucas, vamos ler aqui, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 23. Lucas 21, 20 a 23. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Olha só, o texto fala aqui, e Lucas é até mais claro do que Mateus, ele diz assim: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada, sitiada, sabei que está próxima à devastação da cidade. E aí o texto fala assim, Jesus que está orientando. Jesus diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Veja, tudo bem que quem está na Judéia fugir para os montes, beleza, vamos combinar que tá tudo bem? Está a Judéia, veja, Jerusalém era a cidade, Judéia era uma macro-região, né? Israel ali praticamente estava dividida em 3 macro-regiões, né? Você tinha a Judéia ao sul, você tinha Samaria no meio e você tinha ao norte a Galileia, né? Então você tem aqui uma macro-região chamada Judéia, né? Quem está na Judéia, quem está fora da cidade, é isso que Jesus está dizendo, fuja para os montes. Beleza, a cidade está cercada, então quem está vendo a cidade cercada de fora, foge para os montes. Até aí é compreensível. Quem está fora não vai entrar, não vai pedir, soldados, dá licença, abre aí espaço que eu vou entrar. Não, quem está fora fica fora. E aliás, foge para mais longe ainda. Mas o texto diz assim, que os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Mas como assim sair de dentro de uma cidade cercada? Impossível, pastor. Não tem como. Bem, a história mostra que teve como. E 2 classes escaparam. 2 grupos escaparam do cerco de Jerusalém no ano 70, cerco realizado pelos romanos. O primeiro grupo foi o grupo dos fariseus. Eles escaparam e eles sobreviveram. O segundo grupo que escapou foi o grupo dos cristãos. Os fariseus escaparam por outros motivos, por um engodo. E os cristãos escaparam porque deram ouvidos à profecia, deram ouvidos à palavra de Jesus. Mas como que eles escaparam? Bem, o cerco de Jerusalém aconteceu no ano 70. Vespasiano cercou a cidade. Só que Vespasiano teve que se retirar com o cerco,
porque ele voltou para Roma para ser coroado, para ser empossado imperador. O imperador havia morrido. E Tito retorna com o exército e cerca a cidade novamente. Nesse intervalo, entre a saída de um exército e a chegada de outro, foi que os cristãos escaparam. Eles deram ouvidos para a profecia, para a voz, para a orientação de Cristo, quando diz assim: quando vocês virem a cidade cercada, fujam, saiam dali, não fiquem ali. Mas como fugir de uma cidade cercada? Bem, Deus deu uma válvula de escape. Bem, esse é o texto. Tem alguma aplicação para os nossos dias? A resposta é sim, tem uma aplicação e voltará a acontecer, não exatamente do mesmo jeito, até porque nós não estamos em Jerusalém, até porque não vai acontecer igualzinho, mas a ideia é a seguinte: quando as coisas se apertarem, quando houver uma dificuldade, fuja. Agora, o problema é o seguinte, eu vi um videozinho circulando e eu precisava corrigir isso daqui. Me chegou aqui, na verdade, uma pessoa me enviou o vídeo e perguntou: pastor, e aí, como é que a gente explica isso? Um vídeo supostamente de um grupo, eu não sei se é a Devenir, alguma coisa assim, o nome do grupo, onde um suposto jornalista chamado Daniel Cúcaro dá um relato, eles botam o áudio dele ali, e ele fala que é o momento, agora nessa crise do Covid-19, do novo coronavírus, é o momento dos cristãos, e ele está dizendo dos adventistas do sétimo dia, fugirem dos grandes centros, fugirem da cidade. E esse meu amigo me mandou esse áudio aqui, eu não vou dizer o nome dele por uma questão de respeito, de ética. Ele me mandou preocupado, mandou o vídeo, na verdade, mandou preocupado. E eu respondi para ele o que eu vou responder para vocês, porque eu sei que isso chega para vocês também, né? Eu já falei com alguns e chegou. O que a gente faz? E aí, é tempo realmente de sair das grandes cidades e ir para cidades menores? É agora a hora, o Covid-19, o novo coronavírus, é o sinal que Deus está permitindo que aconteça para a fuga das cidades? A resposta é não. Entendeu? A resposta é não. Categoricamente não. Ah, pastor, mas e aí como é que vai ser a vida? Vai estar difícil, vai ser complicado viver de agora em diante? Como que a gente vai viver? Irmãos, deem ouvidos à voz profética. E o pastor não é profeta. O pastor não é profeta. Eu vou recorrer a um texto de Ellen White. E mesmo que você que está me assistindo, se você não acredita que Ellen White era uma profetisa, não tenho como fazer você acreditar nisso. Mas esse culto aqui, a minha intenção é falar para os adventistas mesmo. O texto de Ellen White está escrito aqui. Eu não vou ter tempo de argumentar porque que eu acredito que ela é profetisa se você não acredita. Então, a gente vai ter que conversar em outra hora sobre isso. Mas Ellen White escreveu, e está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 166, isso que eu estou falando. E também no livro Eventos Finais, página 121. Tá bom? Eu vou ler aqui para você o que Ellen White escreveu. Ela escreveu o seguinte: o subtítulo até está assim: o sinal de fuga das cidades. Está escrito: não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, olha só, ela está falando desse texto aqui que a gente leu agora há pouco. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Captou? Você é inteligente, você entendeu o que eu estou lendo.
Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma adversidade para nós. Qual é o sinal para se sair das grandes cidades? É o Covid-19? A resposta é não. É esse novo coronavírus? A resposta é não. Não é hora de sair das grandes cidades. Ainda não. Vai chegar um momento em que será. Quando vai ser esse momento? Quando arrogar-se nossa nação. Que nação? Brasil? Não. Não é o Brasil. Ellen White está falando dos Estados Unidos da América. Quando os Estados Unidos da América receber, aceitar e promulgar o edito papal do dia de repouso, o dia de domingo, isso aqui é o decreto dominical. Quando isso acontecer, quando os Estados Unidos da América promulgar um decreto civil baseado no decreto religioso do papado, aí é o momento de ir para sair das grandes cidades. E o texto continua, ela fala assim: será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Veja, a ordem das coisas é a seguinte: você sai dos grandes centros quando o decreto dominical for promulgado nos Estados Unidos da América. Você vai para cidades pequenas. Depois das cidades pequenas, a gente vai para um outro lugar, que são lares isolados e solitários. E quando é que a gente vai para os lares isolados e solitários? Quando vier o decreto de morte. É isso. Então, gente, muitos oportunistas de plantão se aproveitam desse momento em que realmente a situação que a gente vive gera ansiedade, e em alguns gera até pânico, para realmente difundirem suas ideias que não têm base bíblica, suas ideias que não têm assim diz o Senhor. Então, toma bastante cuidado com aquilo que você vê, divulga. Aliás, o que você vê não tem, às vezes não tem como você cuidar, às vezes aparece na sua frente mesmo. Mas assim, fiquem atentos, não para a palavra do pastor. Não fiquem focados no assim diz o pastor, no assim. É o assim diz o Senhor. O que Deus disse? Deus disse isso claramente. Então, vamos cuidar com isso aí. Vamos focar na palavra de Deus. E eu quero, para terminar aqui essa nossa reflexão, eu quero ir para Mateus capítulo 4 com você, que tem a ver com o que a gente está falando, de dar atenção para o que Deus fala, né? E não para o que o homem fala, não para o que o... Veja, eu estou aqui como um pastor, um líder religioso, para te ajudar na sua vida espiritual, mas eu não posso colocar as minhas ideias, as minhas palavras na frente da palavra de Deus, nunca, nunca. E Mateus capítulo 4 nos ensina a seguir a palavra de Deus, assim como Jesus seguiu. Veja só, capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, Jesus está aqui depois de 40 dias e 40 noites jejuando. Satanás chega diante de Jesus e diz assim: se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Curioso que a primeira tentação de Jesus, ela tem a ver com o apetite. Assim como o lapso da humanidade se deu por conta do apetite. Assim como a queda
se deu por conta da boca, daquilo que se põe pela boca. Aí Jesus fala assim, o homem não vai viver só de pão, mas ele vai viver daquilo que sai da boca de Deus. É mais importante o que sai da boca de Deus do que o que entra na boca do homem. Jesus dá mais valor para aquilo que sai da boca de Deus. E curioso é que a palavra, o termo aqui utilizado para palavra, né, é um termo só, palavra que procede da boca de Deus. Você tem duas palavras no grego, você tem logos e você tem rema. Logos é a palavra escrita aqui, tem a ver com ela. Rema é a palavra que tem a ver com aquilo que aquilo que sai da boca de Deus. Uma referência realmente àquilo que Deus havia dito. Veja, Jesus está fazendo referência a um evento que aconteceu antes do deserto. E o evento que aconteceu antes do deserto é o evento que está registrado aqui no capítulo 3, versos 13 a 17, que diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis, verso 17, e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que o diabo disse para Jesus? Se você é filho de Deus. Aí Jesus fala assim: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está fazendo referência àquilo que ele tinha ouvido 40 dias antes no deserto, lá no Jordão. A voz de Deus dizendo: você é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho uma alegria. E o diabo chega para Jesus e fala assim: se você é o Filho de Deus. Aí Jesus fala: como assim? Se você não. Deus disse que eu sou filho dele. E eu vivo não pela sua palavra, mas eu vivo pela palavra dele. Amigos, irmãos, nós precisamos viver pela palavra de Deus. E nesses últimos tempos, ela será a nossa única salvaguarda. Nossa única salvaguarda. Nós precisamos viver pela palavra de Deus. Jesus combate aqui, e ele na primeira tentação ele já descobre que é Satanás que está ali. Porque ele fala: se você, ele coloca uma condicional, e Jesus tinha ouvido do Pai: você é o meu filho. Como que alguém iria duvidar se o próprio Deus, o Criador, o Pai, tinha dito: você é meu filho? Aí Jesus fala assim: não tem espaço para dúvida aqui. O Pai falou. E eu fico com a palavra que procede da boca do Pai. Olha que interessante. Aí o diabo, verso 5, então o diabo o levou à cidade santa. Levou à cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor, o Senhor teu Deus. Veja, o diabo percebeu que não conseguiria derrubar Jesus com suposições. Não, ele quis usar. Veja, esse é o perigo. A gente também tem que tomar cuidado, que a Bíblia pode ser distorcida. Porque o diabo também teve a ousadia de citar a Bíblia para Jesus. E ele usou a Bíblia, veja, esse que é o problema, ele usou a Bíblia a seu favor. Ele pegou a sua macrohermenêutica, as suas ideias, e ele colocou dentro da Bíblia. Pastor, mas não está escrito mesmo isso que o diabo falou? Está escrito, Salmo 91, está lá. Versículo 11, está lá, Salmo 91, versículo 11. O diabo citou a Bíblia, mas o problema do diabo não é exatamente o que ele fala, mas é aquilo que ele deixa de falar também. Ele não fala assim: em todos os teus caminhos. Veja,
Por isso que Jesus fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque na cabeça do diabo assim, ó, você é filho de Deus mesmo. Legal, que bom que você é filho. Então me mostra que você é filho. Aliás, testa ele para ver se ele é seu pai mesmo. Se ele vai te proteger. Veja, o diabo quer usar de presunção com Jesus. No primeiro momento ele lança dúvida. No segundo momento ele quer lançar de presunção. E é isso que ele vai fazer na minha e na sua vida também. Ele não é muito criativo. Ele, do mesmo jeito que ele tentou Jesus, ele também vai tentar você de alguma maneira. Claro que em outras proporções, em outro nível. Jesus foi tentado num nível divino. Eu nunca serei tentado como Deus, porque não tenho poder para transformar pedra em pão. Então eu nunca vou ser tentado dessa maneira como Deus foi tentado, como Jesus foi tentado. Então, o diabo não é muito criativo. Ele vai usar as mesmas tentações. Primeiro ele vai lançar dúvida. Será mesmo que Deus vai te proteger? Aliás, desculpa, será mesmo que você é filho de Deus? Aí depois que você lança um texto e fala assim, eu sou filho de Deus, eu não tenho dúvidas disso, porque Deus não tem dúvida disso. Aí ele vai te lançar não mais a dúvida, mas ele vai te jogar uma outra tentação que é a da presunção. Da presunção. Bem, eu sou filho de Deus, então eu estou protegido de tudo. Voltando às explicações dos outros dois textos que eu dei para vocês lá, aliás, do texto de Isaías, melhor dizendo, se você entrar na sua casa, a praga não vai cair na sua casa, né? Veja, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio da presunção, porque tem adventista ficando doente com o Covid-19, e aí? Então quer dizer que ele não é filho de Deus? Se você pegar a doença, você não é filho de Deus? Então tá vendo que não é uma praga mesmo? Não tem como ser, né? Queridos, primeiro o diabo lança dúvida, depois ele lança o pecado da presunção. Você se sente realmente, sou filho de Deus, Deus vai agora, estou blindado contra tudo e contra todos. Não é isso, né? Jesus repete e ele cita um outro texto, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tem a ousadia de citar texto bíblico para Jesus. Então um texto fora do contexto é um pretexto. E eu posso pegar um texto da Bíblia e fazer a teologia que eu quiser com ela. Então, cuidado com pessoas que se levantam dizendo assim, tá na Bíblia, está na Bíblia. A pessoa interpretou do jeito dela, né? Tem que cuidar com isso. E aí o verso 8 fala assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui, a tentação de encurtar o caminho. A tentação de... porque para que Jesus veio, se não para ganhar o mundo mesmo? Se não para conquistar o mundo para o Pai? O diabo fala assim, só ajoelha só uma vez. Ajoelha, e eu vou te dar tudo o que você quer. A tentação de encurtar o caminho. Queridos, nós precisamos viver pelo assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. E nessa noite de quarta-feira eu convido você a viver por meio da palavra que sai da boca do Eterno. E se debruçar neste livro sagrado, chamado Bíblia, e procurar ver qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor para você. Eu tenho aqui muitas pessoas assistindo, e são irmãos queridos do coração, e eu quero encerrar esse culto aqui, orando com você, mas te alertando, para você não ir na onda de qualquer um, só porque a pessoa citou a Bíblia, não quer dizer que
que ela está certa, né? Veja se realmente está escrito. Veja se é isso mesmo que Deus está querendo dizer com aquele assunto. E certamente você vai viver mais tranquilo. Você vai ter paz em meio à tempestade desse mundo, dessa vida. Posso orar por você para a gente terminar esse momento de reflexão? Voltaremos aqui a nos encontrar, nos reencontraremos no próximo sábado. Tá bom? 10h30 da manhã eu estarei aqui no Facebook para transmitir uma nova transmissão ao vivo. E aí a gente vai poder se reencontrar. Tá bom? São 20h45. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelos amigos que estão aqui nesta live, nessa transmissão ao vivo. Muitos fizeram pedidos de oração aqui pela família, pelos amigos, pela igreja. Muitos estão desejosos de retornarem aos cultos presenciais na igreja. Outros pediram oração por amigos. Me lembro de uma pessoa que está com câncer. E nesse momento eu oro por aqueles que fizeram pedidos aqui. Pai querido, queremos viver não pela palavra do pastor. Não é o assim diz o pastor, não é o assim diz o médico, o assim diz o filósofo, mas nós queremos viver pelo assim diz o Senhor. Ajuda-nos a vivermos pela Tua palavra. Toma conta dos queridos que estão aqui comigo e daqueles também que não estão. Cuida da Tua igreja, da amada Igreja Central de Osasco, da amada Igreja do Kennedy e dos irmãos que estão aqui comigo. Nós temos irmãos da Lapa, do Brooklyn, de Santo André, da República. Irmãos queridos que estão acompanhando aqui essa transmissão. Fica com eles. É a minha prece, é a minha oração e eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos. Então, até sábado. Sábado às 10h30 da manhã. Eu espero você aqui nesse mesmo lugar. Tá bom? Estou com saudades. Quero muito estar presencialmente aí. Quero estar junto com vocês. Mas por enquanto a gente não pode mesmo. Tá bom? Mas fiquem com Deus. Um abraço para vocês.